do treino, e a Alesi é, portanto, o pole provisório, 1:26.277. E não é só isso, a Alesi andou na frente em todos os treinos aqui no Canadá. Ele foi o mais rápido nos treinos livres de ontem, no treino oficial de ontem à tarde, e também foi o mais rápido hoje de manhã, no treino livre, quando o Jean Alesi, com a sua Ferrari, marcou o tempo de 1:26.966. Faltam ainda 30 segundos para o início. Já temos 30 segundos do início do treino e daqui a pouquinho os carros vão para a pista. Ainda ninguém se aventurou a sair. O tempo é bom aqui em Montreal. Um pouco mais de nuvem no céu hoje do que ontem, mas não há previsão de chuva. O tempo deve continuar tranquilo e os pilotos poderão fazer aí o seu treino com tranquilidade e, quem sabe, melhorar o tempo. Jean Alesi é a pole provisória, 1:26.277. Já o primeiro carro vai para a pista, a McLaren vai saindo. Nós temos Schumacher na segunda colocação, ele tem 1:26.820. Mika Häkkinen com 1:27.616 é o terceiro colocado. E aí está o Martin Brundle, que ocupa a 8ª posição no grid provisório. Ele é quem vai partir para iniciar o treinamento. Martin Brundle, da McLaren, é quem sai e inicia o treino. O circuito Gilles Villeneuve, que ganhou uma curva com o nome de Ayrton Senna, mais uma homenagem que o mundo da Fórmula 1 presta ao tricampeão. Ayrton Senna, a segunda curva do circuito Gilles Villeneuve, recebeu o nome de Ayrton Senna. E ele tem também o circuito, uma mudança, uma chicane, que aumentou em 20 metros o tamanho da pista, que agora tem este ano 4.450 metros. Aí Martin Brundle com o seu McLaren Peugeot, ele fez 1:28.451, a 8ª posição no treino de hoje, no treino de ontem, e hoje vai tentar melhorar a sua colocação. Reginaldo Leme vai participar conosco, vai acompanhar o treino deste grande prêmio que mostra aí a força da Ferrari, a força do motor Ferrari, Reginaldo. Boa tarde, amigo da Globo. Realmente nós vamos ver um treino com uma disputa equilibrada, como há muito não se vê. Você vê Ferrari de volta às primeiras posições. A Ferrari andando, por mais que o Schumacher tenha feito ontem, ele que é líder do campeonato, a Ferrari andando meio segundo abaixo do tempo do Schumacher, o Alesi andando meio segundo abaixo do Schumacher, o Berger também bem. Tem o Häkkinen, a McLaren, na McLaren, e esta outra McLaren do Brundle, que também vão entrar na briga. E olha, e tem mais, tem surpresa aí, porque a Jordan com o Ed Irvine chegou a ocupar a terceira colocação, terminou em quarto no treino da manhã. O Irvine andou 3 décimos à frente do Rubinho. Vocês sabem que o Rubinho não gosta de perder treino nenhum ali para alguém que esteja disputando com o mesmo carro. Trabalhou bastante até agora há pouco antes de entrar no carro. Promete estar entre os 6 primeiros e, sem dúvida, tem condição de estar. E também o Christian, porque o Morbidelli, coincidentemente, também, o Morbidelli, que é o companheiro do Christian, também andou à frente do Christian. Quer dizer, os dois brasileiros têm condições, têm carro em condições de fazer um bom treino. Alesi, Schumacher, Häkkinen, Berger, Katayama e Hill são os 6 primeiros colocados no treino de ontem. O Barrichello tem o 9º tempo e o Christian Fittipaldi o 14º. Tá aí o Martin Brundle, o primeiro piloto a tentar melhorar o tempo. Você vê aí a parcial em relação a Jean Alesi. Nesse ponto, o Brundle vai tentando chegar. O Alesi tem 1:15.758 nesta parcial. E o Martin Brundle vem com o motor Peugeot da sua McLaren. Os motores que são muito importantes aqui no Grande Prêmio do Canadá. É um circuito onde o piloto é bastante exigido. Ele tem que saber guiar realmente. E o motor fala muito alto porque as curvas são de baixa velocidade. E a retomada da velocidade é importante, então, a força do motor. Por isso, o Alesi se apresenta bem, a Ferrari se apresenta bem. E nós temos na 5ª posição, no grid provisório, o Kyo Katayama com a Tyrrell, que é um carro que tem um motor Yamaha, que é um motor considerado forte. Não deu muito certo na Jordan, mas é um motor potente. Então já aparece aí na 5ª posição. E olha o Brundle, fez com mais 1:706 em relação ao tempo do Jean Alesi. E ele vai para mais uma volta. Foi na parcial e agora a volta final, 1:29.005. Ficou bem acima do tempo do Jean Alesi, o Martin Brundle, que não chega nem perto do rendimento do Mika Häkkinen dentro da equipe McLaren. Essa pista também tem uma particularidade. Hoje, nesse momento do treino, a temperatura é a mesma de ontem e, teoricamente, não teria como melhorar muito o tempo, porque os carros já estão bastante desgastados e tudo mais. A temperatura é até um pouco maior. Só que a pista estava muito suja ontem, muito suja. E agora, com os carros andando,
ela automaticamente limpou um pouco, inclusive além da Fórmula 1 já teve corridas de outras categorias preliminares hoje, então a pista está um pouco mais limpa, desde que não haja óleo em nenhum ponto crítico, como nessas curvas todas que tem no circuito de Gilles Villeneuve, a tendência é abaixar um pouquinho o tempo, mas não muito, hein? A diferença não vai ser muito grande. A Lotus também está na pista e o Martin Brundle continua tentando melhorar o tempo. Essa aí é a chicane nova, que aumentou em 20 metros o circuito. Ela vem depois de uma reta longa, uma reta de alta velocidade. Como os muros são muito próximos, os pilotos resolveram colocar essa chicane. E já deu algum comentário, porque alguns pilotos passam direto. No treino, quando ele passa direto, a volta é cancelada, não vale o tempo. E o piloto na corrida, se passar direto, vai ser submetido aí a uma análise e deve também ser punido. Mais carros entrando na pista, a Lotus está também o Martin Brundle, que você vai aí dentro da McLaren, acompanhando o circuito Gilles Villeneuve. Aliás, Kleber, isso aconteceu, essa punição aconteceu ontem com o tempo do Michele Alboreto, o Alboreto que apareceu na 5ª colocação. Ele depois, na verdade, o tempo dele era o 17º, porque ele passou direto a chicane, os fiscais não viram e o tempo daquela volta foi computado e depois foi anulado, então ele foi desclassificado, caiu de 5º para 17º. Isso tudo depende do que os pilotos decidirem no briefing. Por enquanto está decidido da forma como o Kleber falou, se bem que há alguns pilotos que são favoráveis a um critério assim na base do bom senso. Então, se o piloto, ao errar a chicane, se ele já travou bastante, acabou atravessando para não bater, esperou vários passarem, quer dizer, ele já foi penalizado automaticamente. Mas aí vai depender de um comissário de pista, um comissário que vai ter que estar no local para ele se comunicando por rádio com o diretor de prova, ele fazer a sua análise. O outro não, o outro caso é do piloto que simplesmente travou o freio, viu que não dava, já passou direto, então realmente esse ganha tempo, aí vai ter que fazer o chamado stop and go nos boxes. Aí, acabou de passar direto, exatamente nesse caso. Como ele é o Mika Hakkinen da equipe McLaren, como ele vem numa volta que não deve ser a melhor volta dele, tudo bem, ele acaba sendo prejudicado. Se a volta, ele completa a volta com um tempo bom, foi o que aconteceu, como disse o Reginaldo, com o Michele Alboreto ontem. Ele, na última volta dele dentro do treino, ele fez uma volta boa. Você vai rever aí o Mika Hakkinen passando direto. Ó, travou e veio. Não conseguiu fazer a chicane e passa. Quer dizer, se ele seguir reto por esse caminho, ele vai continuar na corrida. Se ele der uma diminuída, ele próprio sacar, ele vai se autopunir. E esse é o bom senso que o Reginaldo se referiu, que os pilotos vão conversar com os diretores da prova para que isso seja considerado. De repente o piloto próprio breca, diminui. Quem vem atrás ultrapassa, quer dizer, ele já foi punido. Se ele ainda tiver que parar no box e ser punido com mais alguns segundos, aí vai ser mais complicado para ele. Mika Hakkinen está na pista também, o Martin Brundle, mas ninguém consegue melhorar o tempo. E aí vem a Jordan. Eddie Irvine, companheiro do Rubinho Barrichello, que fez um fantástico tempo hoje de manhã no treino livre, ficou na 5ª posição, 1:27.745. No treino oficial ele ficou só em 12º e o Barrichello ficou em 9º. Está aproveitando aí o bom momento, o Eddie Irvine vem para a pista e vai tentando melhorar. Também o Barrichello. Os dois pilotos da Jordan saem cedo, vão tentando aproveitar que a pista ainda está livre, não tem tráfego, para que eles diminuam o seu tempo. Esse aí é o Rubinho. Rubinho tem 1:28.612. A 9ª colocação no treino oficial de ontem. Hoje, no treino livre, ele também ficou com a 9ª colocação, 1:28.124. Você viu que mesmo diminuindo meio segundo no tempo de hoje, ele ainda perdeu do Irvine em 3 décimos. E é exatamente esse tempo que ele quer recuperar agora e vem andando rápido. Vem forte Rubinho, completa a primeira volta, pega o embalo e vai embora. Neste instante ele faz o S, olha, essa segunda curva, essa que ele está fazendo neste instante é a curva Ayrton Senna. São os dois pilotos da Jordan, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. A TV canadense fica se alternando aí mostrando. Agora era o Irvine. E o Mika Hakkinen também segue na sua tentativa de melhorar tempo. Ele que tem a 3ª colocação,
Logo no começo ele já passou direto na chicane. E o Rubinho faz 1:27.745 e pula para a 5ª posição. Grande volta de Rubens Barrichello e pula para a 5ª colocação. E ele fez exatamente o mesmo tempo que o Irvine fez hoje de manhã no treino. Quer dizer, ele estava, quando acabou o treino, o pessoal, amigo do Rubinho, dizendo, ele está mordido, o Irvine ficou na frente dele. Ele não teve dúvida, marcou o mesmo tempo que o companheiro fez hoje de manhã. Olha, para quem conhece o Rubinho, ele ali aparentando calma, conversando com todo mundo, ele estava mordido mesmo. E ele foi buscar exatamente o tempo do Irvine, que é 27.745, coincidente até nos milésimos, e continua na pista para tentar baixar mais ainda. Também está na pista o companheiro do Christian, Gianni Morbidelli, que hoje de manhã andou muito bem, fez a 4ª posição, Morbidelli, enquanto o Christian ficou na 15ª no treino livre de hoje cedo. Nesse momento o Gerhard Berger marca um tempo de 1:27.652 e o Rubinho melhora ainda mais, 1:27.554. Enquanto você vê aí o Gianni Morbidelli, o Rubens Barrichello marca o 4º tempo para a formação do grid. 1:27.554, vai voando o Rubinho com a Jordan. Ontem ele dizia que tinha muita esperança de ficar entre os 6 primeiros no grid, pelas condições da pista, pelo bom momento do carro. E aí vai comprovando o Rubens Barrichello. Ele já deu 5 voltas e está na 4ª posição. Para você ter uma ideia do quanto ele andou, depois daquela volta 27.745, ele virou 27.554 e o Irvine até agora conseguiu 27.959. Eles que estavam andando praticamente juntos. Então, fazendo uma recapitulação, o Alesi ainda com o tempo de ontem, 1:26.277, o Schumacher também tempo de ontem, 1:26.820, o Damon Hill já melhorou hoje, 1:27.422, ele que está aí na pista, fazendo o S. O Barrichello é o 4º tempo, 1:27.554. O Hakkinen é o 5º, ainda com o tempo de ontem, 27.616. O Berger, 27.652. O Katayama, tempo de ontem, 27.827. O Irvine, tempo de hoje, 1:27.959, é o 8º. O Christian está na 16ª colocação, ele perdeu 2 posições, porque não entrou na pista ainda. Você vai acompanhando aí a evolução de Damon Hill. Ele ocupa a 3ª posição no grid, 1:27.422, já com o tempo conquistado neste sábado. Também já melhorou Damon Hill. Ou seja, os pilotos vão conseguindo baixar o tempo, vão conseguindo melhorar. Sai o Christian também nesse instante. Hill e Barrichello estão brigando ali pela 3ª posição e muito perto. Coisa de 1/10 a diferença. 27.422 o Hill, 27.554 o Rubinho. A parcial do Damon Hill em relação ao Alesi. Pouco mais de meio segundo acima. É a briga do motor Ferrari com o motor Renault. E aí ele vem para completar a volta. 1:27.648. Fica 1.371 acima. Não foi melhor nem que a sua própria volta. Já deu uma volta melhor que essa. Mantém a 3ª posição com 1:27.422 que ele conquistou na volta anterior. Há muita desconfiança aqui no ambiente da Fórmula 1, agora introduzindo-se mais algumas modificações no regulamento, que são a abertura do airbox para que o vento, o ar que entra para o motor não entre no motor, ou seja, ele entra e saia de novo. Vamos mostrar para vocês aqui no carro do Damon Hill. Se aparecer em close, você vai ver que continua a entrada na frente, mas tem um buraco na traseira, bem em cima da cabeça do piloto. A entrada é bem em cima da cabeça do piloto, a saída mais atrás, e cada equipe optou por uma solução aerodinâmica. Nenhuma delas tirou essa parte alta, primeiro porque ela cobre o Santo Antônio. O Santo Antônio é uma exigência por razões de segurança. Olha a Ferrari aí, que eu ia falar daqui a pouco, tem uma abertura lateral, já o primeiro piloto rodando ali, a Ligier, na frente dos boxes, e cada equipe optou por uma solução. Por exemplo, a Jordan fez a saída de ar apenas no airbox, que é uma peça interna à carenagem do motor, e a carenagem foi mantida, o ar saía por baixo da carenagem. Com isso, ficou provado na telemetria da equipe que o motor ainda estava aspirando algum ar.
Então ainda estava enriquecendo a mistura. Não foi feita essa averiguação, não, os juízes, os fiscais não conseguiram averiguar. A própria equipe é que sentiu que ainda estava, então mudou e agora fez uma nova abertura. E a Ferrari fez uma abertura lateral. A abertura lateral, ela não suga todo o ar que entra. Então havia qualquer coisa de irregular, houve muita reclamação, o Ron Dennis protestou e a Ferrari hoje admitiu que estava realmente errada. Quer dizer, teoricamente o tempo do Alesi nem valeria ontem, mas como não foi nada oficialmente provado ontem pelos comissários de prova, então hoje a Ferrari veio e modificou o que você viu agora há pouco no carro do Alesi, que parece apenas uma abertura de ar lateral, mas na verdade foi estreitado um pouco o cockpit, então ela tem uma sucção para fora, o ar consegue sair para fora. As mudanças para o Grande Prêmio do Canadá, além dessa mudança com ao final, com menos ar indo para o motor, diminuindo assim a potência do carro, os carros estão 10 quilos mais pesados e a gasolina passa a ser uma gasolina comercial, não pode mais haver aquela gasolina preparada. Inclusive, houve ontem quem desconfiasse da gasolina da Ferrari por causa do bom desempenho do carro, mas o pessoal está achando que era demais, né, Reginaldo? Que não iam fazer isso nessa fase da Fórmula 1, que a Ferrari não ia abusar desse jeito. Diz o bom senso que nenhuma equipe ia se atrever a fazer uma coisa desse tipo. De qualquer forma, a gasolina, não só da Ferrari, mas dos 3 carros primeiros colocados, a gasolina foi retida, mandada para examinar, mas esse resultado só sai daqui a 3 meses, que é feito sob coordenação da FIA. O Jean Alesi na pista, ele até agora não conseguiu melhorar o tempo em relação a ontem. Sua melhor volta, 1:26.739, essa volta que ele acabou de completar. Ele tem 1:26.277 como tempo para a pole position, tempo conquistado ontem. Jean Alesi liderando todos os treinos do Grande Prêmio do Canadá. Foi o melhor nos 2 treinos livres e no treino oficial de ontem. Ele já vai dando a sua 5ª volta. Aliás, Kleber, onde eu falei 3 meses para se conhecer o resultado do exame da gasolina, na verdade, leia-se 3 semanas, ouça-se 3 semanas. Também na pista, Michael Schumacher, o líder do campeonato mundial, que tem a 2ª colocação para o grid do Grande Prêmio do Canadá. Schumacher tem 1:26.820. Vai entrando agora, fazendo a chicane. Partindo para completar a primeira volta, o alemão, que soma 46 pontos no Campeonato Mundial, uma tranquila liderança. Damon Hill, o vice, tem apenas 17 pontos. E aqui a Benetton está correndo atrás da equipe Ferrari. No primeiro treino livre, a Benetton não chegou aí muito bem. O Michael Schumacher ficou na 3ª colocação, mas estava quase meio segundo atrás da Ferrari. Ontem e hoje ele já conseguiu a 2ª posição, já conseguiu deixar para trás o Gerhard Berger e ocupa aí o 2º lugar no grid. E vai partindo para tentar melhorar. Veja que travada que ele deu agora. Quase passa direto na curva. Quer dizer, vem tentando de todo jeito marcar um tempo melhor o Michael Schumacher. A equipe Benetton parece ter tido um pouco mais de problema com essa história da entrada e da saída do ar. Eles demoraram um pouco mais para arrumar a melhor solução. Vamos ver como é que o Schumacher completa essa volta. Depois de ter dado aquela travada ali na curva. Aí ele vem para a chicane, pega um pouco de tráfego. Olha aí a câmera colocada na frente do carro do Michael Schumacher, aqui voltada para ele. Deixa o tráfego para trás. E vai completar a volta Schumacher. Pegou o capacete um pouco diferente. Completou a volta o Schumacher. Ele fez 1:26.336. Ele já melhorou em relação ao ontem. Ontem ele fez 1:26.820.
E hoje o Schumacher faz 1:26.336. Está apenas 1/10 atrás do Jean Alesi. Quer dizer, agora que ele vem no embalo, essa volta pode ser a volta em que o Schumacher consegue tomar a pole do Alesi. Agora ele realmente coloca em risco essa pole do Alesi, é 1 segundo apenas de diferença. O Alesi só conseguiu 1/10. O Alesi só conseguiu virar 26:07 hoje, que é um tempo muito ruim em relação ao que ele virou ontem. E seria uma pena, porque a gente gostaria de ver a Ferrari aí na pole, ainda mais que hoje é o aniversário de Alesi. O Alesi foi para o box. Como o Reginaldo disse, hoje ele fez só 1:26.7. Quer dizer, foi meio segundo mais lento do que ontem. E o Schumacher, ao contrário, vem diminuindo. Esses dois traços vermelhos, 2 de cada lado, aí são os detalhes diferentes do capacete do Michael Schumacher. Ele já está mais baixo que o Alesi. Agora ele marca a pole. Esses traços, mais ou menos um prolongamento da diferenciação que a equipe fez no carro, né? Para que ficasse, para se identificar bem o carro dele em relação ao do Leto. Michael Schumacher assume a primeira colocação com o tempo de 1:26.178. 1:26.178 tem 1:26.277 o Jean Alesi. Agora a diferença é de 1/10 mais favorável a Michael Schumacher. Marca o melhor tempo e fica com a pole o alemão. Alesi, Rio, Barrichello, Hakkinen, Berger, Katayama e Irvine são os 8 primeiros. Michael Schumacher em primeiro, Jean Alesi em segundo, Damon Hill em terceiro, Rubens Barrichello segura aí bravamente a 4ª posição, Mika Hakkinen em quinto, Gerhard Berger em sexto, o Kyo Katayama da Tyrrell em sétimo. O companheiro de Rubinho, o Ed Irvine, está em 8º e o Christian Fittipaldi aparece na 19ª posição. Ele tem 1:29.414, o melhor tempo hoje. Mas foi para o boxe o Christian, deu 4 voltas e foi para o boxe. O Christian virou exatamente o tempo de ontem, quer dizer, não conseguiu melhorar nada no carro, embora ele esperasse uma grande melhora, deu 4 voltas e foi para o boxe, quer dizer, o seu primeiro jogo de pneus já foi, e ele não conseguiu um acerto do carro que desse pelo menos o rendimento de ontem, porque se andasse como ontem com a pista de hoje, ele já teria ganho alguma coisa aí. É porque depois do treino de ontem ele até que mostrava um positivismo. Tá aí o David Coulthard e ele estava otimista, o Christian, achando que daria até para ficar entre os 10 primeiros no grid. Tanto a impressão dele não era errada que o Gianni Morbidelli, companheiro dele, está na 10ª posição do grid, com tempo de 1:28.172. E o Christian está com 1:29.4. Está muito atrás do Gianni Morbidelli. Aí o Coulthard, que ocupa a 12ª posição no grid, vai fazendo a sua segunda prova na Fórmula 1. Você confere aí a classificação. Michael Schumacher é o primeiro, 1:26.178, com o Alesi em segundo. A segunda fila tem Damon Hill e Rubens Barrichello. Grande treino de Rubinho. Mika Hakkinen em quinto, Gerhard Berger em sexto. As diferenças não são muito grandes nos tempos. E aí, do 7º ao 12º. Katayama, Irvine, Frentzen, Morbidelli, o companheiro de Christian, Martin Brundle e Coulthard. Está aí tentando melhorar o seu tempo. Ele está na 12ª posição. 1:28.636 foi o tempo de ontem que marcou o David Coulthard. Vai pela primeira vez para a pista aí. Está completando a sua 3ª volta. Nós já estamos com 35 minutos. Faltando 35 minutos para o final do treino. Temos 25 minutos de treino. Faltam 35 para o final. Vamos ainda caminhando para metade deste treino oficial, que define o grid de largada do Grande Prêmio do Canadá, que acontece amanhã às 3 horas da tarde. Amanhã tem também Brasil e El Salvador. A nossa seleção se preparando para a Copa 94. 5 da tarde. Às 3 horas tem a corrida, o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá, e às 5 o futebol Brasil e El Salvador. E aqui tem David Coulthard tirando a 4ª posição de Rubens Barrichello. Ele marca 1:27.491, um tempo muito próximo do tempo do Rubinho, mas ele assume a 4ª posição. Coulthard, que persegue o Rubens Barrichello há muito tempo, desde os tempos de Fórmula 3 na Inglaterra,
Tá aí colocando um 10º em cima do Rubinho. E fica com a 4ª posição. Cai o Rubinho para a 5ª. E que agora começa a se encontrar, o Coulthard, se encontrar na Fórmula 1. Ele que estreou no Grande Prêmio da Espanha, quer dizer, fez 2 treinos oficiais na Espanha e a corrida. Está no seu 2º treino oficial de Fórmula 1. Ele conhece o carro porque ele é piloto de teste da Williams. Mas você vê, faz o tempo de 1:27.491 e o tempo do Damon Hill, que é o piloto oficial da equipe já no seu 2º ano, 27.422. Quer dizer, ele está apenas 7 centésimos atrás do Damon Hill. Você acompanha aí que o Jean Alesi voltou à pista, vai tentar mais uma vez recuperar a primeira posição, que é do Schumacher. David Coulthard é um piloto de 23 anos, jovem, 1 ano mais velho que o Rubinho. Está no 2º treino e ele dizia-se tranquilo. Claro que teve aquela emoção da estreia em Barcelona, mas com tranquilidade. E espera, nesse fim de semana aqui no Canadá, obter melhores resultados e mostrar que tem condições de pilotar a Williams, o escocês David Coulthard. O Jean Alesi, o 2º colocado no grid, vai partindo aí já com mais de metade do seu treino percorrido. Você sabe que o piloto tem direito a 12 voltas no treino oficial. Jean Alesi já deu 6. Vai completar mais uma agora. Vamos ver o tempo do francês da Ferrari. 1:26.436. 1:26.436 não foi suficiente para tomar a ponta de Michael Schumacher. Ele tem como melhor tempo 1:26.277. Não conseguiu o Alesi melhorar o tempo em relação a ontem. Ele continua como melhor marca o tempo de ontem. Aliás, dos carros mais rápidos, só o Alesi e o Hakkinen não conseguiram melhorar o tempo em relação a ontem, o que quer dizer que essa volta do Alesi, esta agora deve ser decisiva, aí para se ele quiser mesmo fazer de tudo para ficar com essa sua primeira pole, a primeira pole na carreira, hoje que ele completa 31 anos de idade. A Ferrari que não faz uma pole position desde 1990, no Grande Prêmio de Portugal de 1990, e a Ferrari que foi o carro que consagrou o Gilles Villeneuve, o canadense, que dá nome ao circuito aqui na ilha de Notre Dame. Villeneuve que fez 1001 coisas maravilhosas com o carro vermelho da Ferrari. E o Alesi vai ao estilo Villeneuve, usando toda a pista, travando e tentando recuperar. Ele completa a volta. Vamos ver o tempo. Não consegue baixar. Faz 1:26.478. E como dizia o Reginaldo, era uma volta meio decisiva. Ele já completou 8 voltas, faltam 4. Os pneus já estão mais gastos. Fica mais complicada a vida do Jean Alesi para tentar tomar a pole do Michael Schumacher. E depois de marcar 1:26.178, foi para o box. Ele ainda tem direito a 7 voltas, o Michael Schumacher. Rubinho Barrichello vem para a pista. Olha aí, contornando a chicane. Vai o Rubinho, que tem a 5ª colocação. Vai brigando bem, figurando entre os melhores para o grid do Grande Prêmio do Canadá e com possibilidade ainda de melhorar mais esse tempo. Quem está indo bem é o Coulthard, que nessa altura já passou o Damon Hill e marca o 3º tempo. 1:27.259. David Coulthard não deixou só o Rubinho para trás, não. Deixou o Damon Hill, o principal piloto da equipe Williams, hoje para trás. Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Coulthard em terceiro, Hill em quarto, Rubens Barrichello em quinto. A televisão canadense não está... Marca agora aí o tempo do Rubinho, o melhor tempo dele, 1:27.554, mas não está acompanhando a cronometragem durante toda a volta. Agora é que reinicia essa contagem. Olha aí o tempo do Schumacher nesta parcial, 1:15.030 nesse trecho do circuito. Vamos ver com quanto o Rubinho vai passar. Continua ocupando a 5ª colocação. Essa câmera é do carro do Rubinho. Faz o hairpin, o brasileiro.
Conduz a Jordan agora através da chicane. E passa pelo local onde é marcada a parcial. 1:16.846. Mais 1,8 em relação a Schumacher. E agora completa a volta Rubens Barrichello. Completa os 4.450 metros com 1:28.215. Não é o melhor tempo dele, ele tem já 1:27.554. Isso na nona volta do Rubens Barrichello. Ele mantém aí a quinta posição. O que é uma ótima colocação para o carro do Rubinho. Martin Brundle com a McLaren também vai tentando melhorar. O Brundle que continua muito longe da performance do Häkkinen. Brundle ocupa a 12ª posição, enquanto o Mika Häkkinen tem a 6ª. O Rubinho luta para se manter aí na quinta colocação, mas ele tem dois grandes adversários atrás. O Häkkinen, que tem o tempo de 27,6 feito ontem e 28,3 hoje e ainda mais um jogo de pneus para usar. E o Gerhard Berger, que tem 27,641 já feito hoje, também só com um jogo até agora. O Martin Brundle é exemplo do Mika Häkkinen, que anda com o motor Peugeot, que empurra aí a McLaren. Esse motor que pela primeira vez sabe o que é andar aqui na pista do Canadá. Primeiro ano da Peugeot na Fórmula 1 e pela primeira vez aqui na pista do circuito Gilles Villeneuve. Você confere mais uma vez a classificação. 1:26.178 é o tempo de Michael Schumacher, com 99 centésimos apenas atrás do Jean Alesi na segunda posição. David Coulthard e Damon Hill fazendo a segunda fila. Barrichello e Häkkinen na quinta e sexta colocações. Barrichello 1,376 mais lento do que o Schumacher. Aí o Christian Fittipaldi na pista. Berger, Katayama, Irvine, Morbidelli, Frentzen, Brundle. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º colocados. Martini, Alboreto, Comas, De Cesare, Blundell e Leto. O Christian ocupa a 21ª posição. 1:29.414. O tempo que ele fez hoje é o melhor tempo do Christian. E ele vai para o segundo jogo de pneus. A segunda chance do Christian, a definitiva oportunidade para ele tentar melhorar a sua posição no grid. E o Christian está muito atrás em relação ao Morbidelli, inclusive, né, João? Que é o 10º colocado, ele o 21º. Os dois normalmente têm andado muito próximos, têm obtido o mesmo rendimento desse carro Arrows, que é um carro de bom chassi, sem dúvida nenhuma, que tem problemas de motor, não é o motor Ford mais forte como é o da Benetton, aliás há até a promessa de ter esse motor o ano que vem, mas eles têm um rendimento parecido, e hoje não. O Christian tem tido muito problema aqui nesse treino, ficou no box a maior parte do tempo, ele deu 3 voltas com o seu primeiro jogo de pneus, olha aí, coincidentemente agora Rubinho e Christian, um logo à frente do outro. E então o Christian tem condição de melhorar bastante esse tempo. A gente espera que ele suba aí pelo menos umas 10 posições, porque o Morbidelli está em 10º e ele em 21º. O seu melhor tempo, 1:29.4. Ele tem que virar ali na casa de 27,9, 28, para estar brigando pela 10ª colocação com o Morbidelli. Faltam 26 minutos para terminar o treino oficial aqui no Grande Prêmio do Canadá, que define o grid. Também o Gerhard Berger volta para a pista. Ele que é uma das ameaças à quinta colocação do Rubinho Barrichello. São 2 horas e 34 minutos no Brasil. Você tem ainda 2 horas e meia para levar o seu filho e participar da campanha da vacinação. Hoje é dia de vacinação. Você deve levar o seu filho a um dos vários postos que estão espalhados por todo o Brasil. Não deixe de levar o seu filho e participe da campanha de vacinação hoje até às 5 da tarde. Dá uma escorregada e balança muito. Gerhard Berger baixa o pé e tenta melhorar o seu tempo. Passa pela chicane aí o austríaco. Ele ocupa a 7ª posição no grid. 1:27.641 foi o melhor tempo de Gerhard Berger, já no treino de hoje. Ele vai para completar a volta e ver o que consegue com o motor Ferrari. Completa a volta Berger. Faz 1:27.719.
Apesar de todo o esforço, não melhorou nada. Agora ele continua pisando. Continua com o pé embaixo o Gerhard Berger. Ele deu apenas 6 voltas, quer dizer, tem ainda mais 6 voltas para tentar melhorar. O perigo aí para o Rubinho é o Hackney e o Berger, e o Rubinho já encerrou suas voltas, fez a 12ª, foi para o boxe. Acabou o treino para o Rubinho, está na 5ª colocação, só vai aí torcer contra o Hackney e o Berger. E alguém já vai torcer para ser empurrado ali, porque é o Katayama. Atira de Ukio Katayama. Katayama, que fez um belo tempo ontem, conseguiu a 5ª posição. Aí você vai acompanhar. Foi muita curva para ele. Dessa vez ele passou até da grama. Foi para a brita. É para se fazer justiça, Kleber. O Katayama tem feito uma ótima temporada. Ele já obteve 2 vezes a 5ª colocação. A Tyrrell está evoluindo muito. O Blundell, que é o seu companheiro de equipe, foi ao pódio com o 3º lugar na última corrida. Quer dizer, a Tyrrell, com o motor Yamaha, como você já disse, é uma das grandes surpresas desse ano. E o Katayama não é nada daquilo que a gente cansou de ver no Nakajima, não. Não, até porque hoje ele conseguiu... Ele estava na 5ª posição, quer dizer, anda direitinho. Porque tem aquela história, Katayama, Katagrama, aí todo mundo aproveita. O Gerhard Berger continua andando, continua indo firme, já deixou o Mika Hakkinen para trás. Já fez a 6ª posição com 1:27.594. Ele está muito perto do Rubinho. Ele está 4 centésimos apenas atrás do Rubens Barrichello. O Rubinho terminou a participação dele com 1:27.554. O Christian já pulou para a 14ª posição. E o Berger vai tentando aí tomar a 5ª colocação do Rubens Barrichello. O Christian já marcou um 28,8. Lembra-se que ele precisa chegar a 28 cravado para estar ali na posição que ele merece. O Gianni Morbidelli, companheiro do Christian, tem 1:27.989. Christian vai chegando, vai melhorando, e o Berger vai pisando fundo aí para tentar a 5ª colocação. Mesmo ele fazendo a chicane. Tem a primeira parcial, a parcial do Schumacher nesse trecho do circuito. Schumacher 1:15.030. O Berger vai passar acima 1:16.398. Ele já está 1,3. Ameaça para a pole ele não é, mas vamos ver se ele ameaça para o Barrichello e para o Rio. Faz 1:27.607. Tem uma bandeira amarela sendo agitada ali, o Berger, para prestar atenção. Continua na 6ª colocação o Gerhard Berger. Ele tem mais 4 voltas, ele continua andando. Mas teoricamente agora já ficou impossível, né? Porque ele já gastou as 2 de utilidade máxima e conseguiu ainda uma 3ª volta com esse jogo de pneus. Ele tem ainda direito de dar mais 4 voltas. Agora vamos ver como é que se ele tem pneu para isso. Você percebe no close do carro, olha agora o Berger como balança a cabeça do piloto, para ver o quanto a pista é ondulado. É impressionante como é ondulada essa pista. Terror no Terminal 9. Filme inédito, hoje em Supercine. Conversando com o Rubinho antes, ele estava dizendo sobre o problema da Ferrari, que sai muito de frente, vem acompanhando a Ferrari esse problema na temporada inteira, mas que aqui no Canadá isso não chega a prejudicar muito o desempenho do carro. Você dá uma saída de frente, mas tem tempo de corrigir, a curva é de baixa, e aí a potência do motor é quem vem ajudando a Ferrari a ter uma boa performance nesse final de semana. Mas o Berger, que foi 2º colocado no primeiro treino livre, já caiu e não está conseguindo acompanhar o ritmo do Alesi. E pelo jeito, indo para sua 9ª volta, não deve melhorar muito dessa 6ª posição que ele ocupa, por todas as razões que o Reginaldo já explicou, inclusive porque o melhor momento dele foi há 2 voltas atrás. Vai para o box Berger. Agora, tem o seguinte, o torcedor que gosta de fazer prognósticos e saber o que pode esperar da corrida amanhã, qualquer uma dessas Ferrari, tanto a do Berger quanto a do Alesi, principalmente a do Alesi, porque está na primeira fila, olha, é carro para ganhar a corrida, hein? Qualquer uma delas. De um jeito ou de outro, a Ferrari tem chegado, tem conseguido marcar, inclusive, presença nos pódios da temporada de 94. Pega uma pista onde o motor é importante, ela vai mostrando competência aqui no Canadá e pode realmente amanhã na corrida ter uma bela participação. O Pacific do Belmondo, que está em 27º colocado,
está tentando fazer alguma coisa, porque por enquanto ele está fora do grid. E a televisão canadense vai mostrando então o esforço do Paul Belmondo para ver se consegue sair aí dessa 27ª colocação e consequentemente entrar na corrida. Faltam 19 minutos e meio para o final do treino. Você está conferindo aí a classificação. Schumacher tem a pole, 1:26.178. Jean Alesi está em segundo, 1:26.277. David Coulthard em terceiro, Damon Hill em quarto. São as duas Williams. Rubens Barrichello com a Jordan aparece na quinta posição do grid, com Gerhard Berger em sexto, Mika Häkkinen em sétimo, o Kyo Katayama em oitavo, Ed Irvine em nono e Gianni Morbidelli na 10ª colocação. Esses são os 10 melhores. Christian Fittipaldi está na 14ª posição, 1:28.882. O Christian achava que dava até para chegar entre os 10. Está na 14ª, uma boa posição. Tem ainda 4 voltas para percorrer o Christian Fittipaldi, mas nesse instante ele está no box. Quem está na pista é o Mika Häkkinen, ocupando a 7ª colocação. O Berger já foi para o box, era uma das ameaças ao Rubinho. A outra é exatamente o Mika Häkkinen, que aí está. Já fez 7 voltas no Häkkinen. Vai partindo para sua 8ª volta. Vamos ver como se comporta o finlandês. Piloto da equipe McLaren. Ele ocupa a 7ª posição no grid. Vem andando forte, pisando, voltou para a pista. E vai tentar melhorar a sua posição. Entrou na sessão de hoje como terceiro colocado. No treino da manhã não foi muito bem. Ficou apenas com a 7ª colocação, com 1:27.848. Fez a grande reta, agora a chicane, que diminui a velocidade nesse instante. Os pilotos fazem em segunda marcha essa chicane. E aí é pé embaixo de novo, chegam até a 6ª marcha. Ele passa com mais 2 segundos e 74 em relação a Schumacher. Usa a pista toda e vai completar a volta. Vamos acompanhar o tempo de Mika Häkkinen. 1:28.552. Mas ele continua. Continua na 7ª posição e continua na pista, continua acelerando, continua com o pé lá no fundo. Essa, teoricamente, é a volta boa do Häkkinen. Essa é aquela em que ele mais pode ameaçar o Barrichello. Uma vez que o Berger, teoricamente, já está fora de ameaça, porque ele teve que voltar para o box já com o seu segundo jogo de pneu. Só se ele fizer agora uma mistura de pneu usado ali e conseguir uma volta excepcional, o que é difícil. Amanhã as atrações da pesada do Domingão do Faustão começam mais cedo, a partir de 1:30 da tarde. O Grande Prêmio no Canadá acontece às 3 horas e o jogo Brasil e El Salvador, o último amistoso do Brasil, antes da estreia na Copa, às 5 da tarde. Você vai acompanhar com o Galvão Bueno, às 5 da tarde amanhã, logo depois da Fórmula 1, o jogo Brasil e El Salvador. E agora está todo mundo ligado aí no tempo do Mika Häkkinen. Ele vem para completar a sua volta. Contorna a chicane, sai para mais um trecho de alta velocidade. E aí a gente vai comparar com a parcial em relação ao pole Schumacher. Ele melhorou o tempo em relação à volta anterior. Ele passou com mais 2 e tanto aquela hora e agora mais 1:6. Completa a volta Mika Häkkinen. 1:28.194. Foi a melhor volta do Mika, mas não chegou a ultrapassar nem a Berger e nem a Rubinho Barrichello. Ele teria que, naquela parcial, ele teria que se aproximar muito mais do tempo do Schumacher. Veja bem, o Schumacher é o pole com 26.1. O Häkkinen tem o 7º tempo de sexta-feira, 27.6. Diferença de 1.5. Quer dizer, naquela parcial, ele tem que passar ali a 1.3 no máximo, 1.4 no máximo, para conseguir diminuir um pouco o seu tempo, que é 1:27.6, e ameaçar o Rubinho. Em relação a tempo, Reginaldo, nós temos o Schumacher 1:26.1, 1:26.2 o Alesi, os dois praticamente juntos ali. Aí tem 1 segundo quase de diferença. Rio, 1:27.1. Agora, Rio, Coulthard, Rubinho, Berger,
e o próprio Mika Häkkinen, os tempos são muito próximos. E ainda tem o Irvine com 27.7, 27.8 o Katayama, 27.9 o Morbidelli. As coisas estão muito próximas em relação ao tempo. Isso está dando muita expectativa para todo o pessoal em relação à corrida. Isso pode se repetir na corrida, né? Esse equilíbrio nos treinos em relação à corrida. E olha o Damon Hill aí de volta. E as atrações da pesada do Faustão começam amanhã à 1 da tarde. A partir de 1 da tarde amanhã, Fausto Silva, o seu domingão. E as atrações da pesada. Olha o Damon Hill indo para completar a sua volta. Hill ocupa a 3ª colocação, já passou o Coulthard. Ele já fez 1:27.103 e deixou o Coulthard para trás. Chegou a ficar na frente dele. Tem razão, Kleber, quando diz do equilíbrio entre as equipes agora, porque com essa mudança de regulamento, é verdade que a Fórmula 1 ainda não se encontrou definitivamente, mas essas adaptações que estão sendo feitas no carro, visando-se menor velocidade em curva e agora, principalmente, através da potência, que é esse é o próximo objetivo, quer dizer, já um objetivo que a partir do Canadá, com essa a restrição à tomada de ar, já começa a ser atingido. Eles querem deixar a potência em torno de, no máximo, 600 cavalos. Os carros tinham 800. Então, realmente equilibrou mais as coisas. E é isso que o Kleber disse. 2 tempos na casa de 26, os 2 primeiros. Depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotos na casa de 27. Todos separados por, no máximo, 1/10 de segundo. E depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotos na casa de 28 e depois na casa de 29. Realmente está bastante equilibrada essa luta por posições, tanto que às vezes 2 ou 3 décimos de segundo podem significar até 10 posições na largada. O Christian Fittipaldi voltou para a pista, enquanto o Damon Hill vai tentando melhorar o seu tempo, só que o Christian caiu para a 16ª posição. O Christian chegou a estar em 14º, caiu para a 16ª posição. E está na última volta dele. Vai para a última tentativa o Christian de conseguir alguma coisa. Enquanto o Hill vai tentando ameaçar o Schumacher. Passou em 0.7. Vem em boa volta Damon Hill. 1:27.094. Acabou ficando quase 1 segundo atrás. Fez a melhor volta dele, mas não conseguiu passar nem o Alesi nem o Schumacher. Continua na 3ª posição com 1:27.094. Na última volta exatamente do Damon Hill, a 12ª volta, ele termina a sua participação no treino oficial do Grande Prêmio do Canadá e deve ter garantido aí a 3ª posição. Se bem que o Coulthard ainda pode voltar, tem direito a mais 5 voltas. Quem não tem mais volta nenhuma, o Andrea De Cesaris, que está na equipe Sauber, o Mark Blundell, da Tyrrell, o Hill e o Rubinho, já completaram as 12 voltas. O Häkkinen vai completar a 12ª agora. O Irvine também acabou a sua participação. Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Hill em terceiro, Coulthard em quarto, Barrichello em quinto, Berger em sexto, Christian Fittipaldi em 16º. E você tem ainda pouco mais de 2 horas para comparecer a um dos postos de vacinação, levar o seu filho e participar da campanha da vacinação neste sábado. Não deixe de comparecer, não deixe de levar o seu filho. Até às 5 da tarde, a campanha da vacinação. Vários postos em todo o Brasil. E olha, também o Häkkinen acabou para ele, quer dizer, já não ameaça mais o Barrichello. Então o Barrichello tem praticamente garantida a sua 5ª posição. O Häkkinen terminou o número de voltas, estourou o limite de 12. Só se o Berger, que está na pista de novo agora, só se o Berger conseguir um milagre aí, uma mistura de pneus usados para ver o rendimento que ele obtém do seu carro. Em voltas, o Berger tem direito a 3 ainda. O Berger que saiu, não melhorou, baixou um pouquinho o tempo, mas nada muito significativo. Aí veio para o segundo jogo de pneus, conseguiu sair da 7ª para a 6ª posição. Foi para o box, agora misturando os pneus, ele vem para as últimas voltas. Também o Coulthard está na pista. Ele que já tem a 4ª posição. Aí o escocês David Coulthard, ele tem 1:27.211. Tem a 4ª posição no grid.
com essa parcial não vai conseguir brigar, nem com o Damon Hill, provavelmente. Passa com 1:27.506. O Hill tem 1:27.094 e ele próprio tem 1:27.211. Pela mesma linha de raciocínio que eu vinha dizendo aí em relação aos tempos do Hakkinen e do Berger. Para o Coulthard brigar pela posição com o Damon Hill, quer dizer, para ele tirar esses 2 décimos, ele tem que passar naquela parcial no máximo 1 segundo. 1 segundo atrás do Schumacher, que é o pole. De preferência abaixo de 1 segundo. Mas de toda maneira, o David Coulthard já vai tendo um belo fim de semana aqui no Canadá. Largar na segunda fila, na 4ª colocação, já é muito bom para ele. É, afinal de contas, a segunda corrida. Por mais que ele tenha experiência como piloto de testes há mais de ano da Williams, olha o Damon Hill acompanhando a volta do David Coulthard, já terminou para o Hill. Por mais experiência que tenha o David Coulthard como piloto de testes, corrida é sempre corrida. A responsabilidade é outra, a pressão é outra. Está todo mundo de olho em você. Schumacher e Alesi na primeira fila são os 2 primeiros. Hill e Coulthard fazem a segunda, terceiro e quarto colocados. Rubens Barrichello, o brasileiro, piloto da Jordan, com a belíssima 5ª colocação, deixando para trás Gerhard Berger da Ferrari na 6ª e o Mika Hakkinen da McLaren. Olha o Irvine, também companheiro do Rubinho, mostrando que vai bem a equipe Jordan. Katayama em 9º, aí Morbidelli, Frentzen e Brundle em 10º, 12º, 11º e 12º colocados. Morbidelli em 10º, Frentzen em 11º, Martin Brundle em 12º. Nesse momento, o Frentzen passa ao Morbidelli. Frentzen vai para a 10ª colocação, o Morbidelli cai para a 11ª, enquanto o David Coulthard continua na pista. E o Christian Fittipaldi terminou a sua participação com a 16ª colocação. Gerhard Berger faz agora uma volta de 1:27.059. Na penúltima volta, Berger voltou, pisou muito e faz 1:27.059 e vai para a 3ª colocação no grid. Coloca a Ferrari à frente das 2 Williams. Mais uma grande volta. Extraordinária a volta do Berger, extraordinária. Ele que já tinha usado os seus 2 jogos de pneus, escolheu ali, fez uma mistura e veio pendurado na pista do jeito que dá, e 27.059. É um tempo muito bom, ainda 6 décimos atrás do Alesi, mas incrível o Berger ter conseguido isso, porque ele superou em 4 centésimos o Damon Hill, superou o Coulthard e deixou o Barrichello na 6ª posição. O Barrichello não muda de fila, né? 5º ou 6º é a mesma coisa, ele estava largando na 3ª fila. Gerhard Berger faz uma volta fantástica, faltando 7 minutos para o fim do treino, e vai para a 3ª colocação. Agora nós temos Michael Schumacher na pole, a 2ª colocação do Alesi e a 3ª do Berger. E o JJ Leto está em 20º com a outra Benetton. O Leto é uma coisa muito estranha, porque o Leto, depois do acidente grave que ele sofreu nos treinos pré-campeonato, ele teve até uma operação na coluna vertebral, ele andou mal quando voltou, foi substituído pelo Verstappen nas 2 primeiras corridas, depois voltou, andou mal, mas já, logo que voltou, na corrida de estreia dele, de reestreia dele, na largada de Imola, ele ainda tomou por trás ali do Lamy, bateu aquele acidente grave ali na largada da prova de Imola. Só que em Barcelona o Leto voltou a andar bem. E era de se esperar que aqui ele reencontrasse o seu ritmo normal. Mas veja só, o seu melhor tempo, 1:29.1. O Schumacher 1:26.1. No mesmo carro, 3 segundos de diferença. Quanto ao tempo do Berger, é só confirmando aquilo que a gente disse. Qualquer uma das Ferraris é carro para ganhar essa corrida. E o Jean Alesi voltou para a pista. Ele que tem a 2ª colocação, tem mais 2 voltas. Quer dizer, se o Berger, na 3ª volta, conseguiu melhorar tanto o seu tempo e ir para a 3ª posição, vale a pena ficar ligado aí no tempo do Schumacher. Se bem que ele já passa agora 162 acima. Mas de todo modo ele tem ainda toda a pista para tentar alguma coisa. Olha aí, 1:26.319, fica 1 décimo exatamente acima.
E ele vai para mais uma volta. Vai para a última volta dele, o Jean Alesi. Certamente, Kleber, o Alesi não está conformado. Ele está virando bem, 26,3. O Schumacher virou 26,1. E o Berger 27 cravado. Quer dizer, ele ainda está bem abaixo. Tempo bem superior ao do Berger. Bem abaixo agora. Mas ele... Olha a volta dele. Ele não se conforma de não ter conseguido virar a volta de ontem, 1,26,277. E agora vem para brigar pela pole. Agora vem com tudo Jean Alesi. Vem bem no espírito da Ferrari, usando a pista, indo para a zebra, pisando fundo. O Jean Alesi já passou com menos 0,8 em relação a Michael Schumacher. O francês que faz aniversário hoje, que é de presente a pole position no Grande Prêmio do Canadá. E vem brigando para isso, balançando com tudo a sua Ferrari. Freia agora em cima da chicane, passa por cima da zebra, leva o carro e vai para completar a sua volta Jean Alesi. Isso é para agitar o torcedor da Ferrari e o torcedor do Canadá. Com menos 1,909. Vai marcar a pole Jean Alesi. Acompanha agora ele fechando a volta. E aí passou acima. Mas não tinha nem espaço para ele perder tanto tempo. Aquela cronometragem só podia estar errada. Porque se ele veio com menos 1 depois da chicane, ele não tinha tempo para perder 1,5 segundos. Não tinha pista para perder 1,5 segundos. Não, evidentemente havia erro na marcação. Eu acho até que nas duas parciais. Ele ter virado 8 décimos abaixo na primeira e 1,8 na segunda. Quer dizer, ele chegaria aqui, está virando na casa de 1,24,2. Quer dizer, é impossível. Algum erro na cronometragem das parciais. Valeu só pela festa do Jean Alesi, só pela expectativa. Pelo menos foi em cima de zebra, fez uma farra louca lá. Pois é, e ele não conseguiu nem melhorar o tempo em relação à volta de ontem. Ele continua com 1,26,277, que é o tempo de ontem, que lhe dá a segunda colocação. O Schumacher também voltou para a pista. É o único dos pilotos que estão na frente que ainda pode andar. Alesi, Berger, Rio, Coulthard, Barrichello, Hakkinen e Irvine, que são do segundo ao oitavo colocado, já completaram as 12 voltas. Schumacher tem 9. E ele está na pista. Faltam 2 minutos e meio para terminar o treino. E aí o Schumacher, indo para suas 3 últimas voltas, ele tem 1,26,178. Vamos ver quanto ele marca nessa volta. 1,26,192. Não consegue melhorar. Não conseguiu melhorar, mas conseguiu segurar, conseguiu trazer de volta. Impressionante. O carro sair nas 4 desse jeito e o piloto controlar, você vê que a Fórmula 1 parece que está se reencontrando, viu? Reencontrando a beleza do espetáculo de um Schumacher segurar o carro assim, saindo nas 4. Ele virou muito perto do seu tempo da pole e está tentando baixar essa pole de todo jeito. Nós estamos chegando ao final do treino, falta 1 minuto e 18 para terminar. E aí você tem o gráfico do Schumacher. Esse de cima são as voltas do motor, os giros do motor. E embaixo a aceleração. E aqui à direita a marcha. Está em 5ª marcha agora o Schumacher, andando a 190 e ele chega na chicane, ó. Ele faz em primeira a chicane. Vem a quase 50 por hora. E depois volta a pisar. Rubinho disse que chegava a fazer em segunda. O Martin Brundle está aí acompanhando o treino, vendo o Michael Schumacher. Eles foram companheiros na Benetton o ano passado. O Rubinho diz que faz a chicane e chega a fazer em segunda. O Schumacher vem para a primeira e agora foi para o box para encerrar a sua participação. Com 10 voltas não precisa mais. O treino praticamente acabado, está definida a formação do grid de largada. Michael Schumacher vai ser o primeiro colocado, vai largar na pole position. Schumacher fez o tempo de 1,26,178. Ele que está aí recolhendo agora a sua Benetton. Líder do campeonato mundial com 46 pontos. Marca a pole position, Michael Schumacher. A segunda colocação para Jean Alesi da Ferrari. 1,26,277. Alesi está 1 décimo apenas
atrás do tempo do Michael Schumacher. A outra Ferrari de Gerhard Berger aparece na terceira posição. Aí o Schumacher nada. O Schumacher já foi para o boxe, aí lá o Alarussi do Henrique Comas, que ficou no meio do caminho. Ele que estava em 21º, tentou melhorar e ficou no meio do caminho. Vamos ver o que aconteceu aí. Entra na chicane, passa por cima da zebra. E aí o caminho é a grama. Com a suspensão toda arrebentada. Acabou arruinando tudo. E fica aí na 21ª posição o Henrique Comas. Schumacher em primeiro, Alesi e Berger em segundo. Dando aí uma amostra da força da Ferrari. Está aí o Schumacher no boxe da Benetton. A força da Ferrari nesse Grande Prêmio do Canadá. O que é sempre um motivo de dar um pouco mais de expectativa, de emoção à Fórmula 1 quando a Ferrari está andando lá na frente e com possibilidade de ganhar uma prova. A Ferrari que desde 1990, com Alain Prost, não ganha uma corrida de Fórmula 1. Está super satisfeito da vida o Michael Schumacher, a terceira pole na temporada, terceira pole na vida, na sua carreira como piloto de Fórmula 1, e por isso a satisfação de Michael Schumacher. Ele é o líder do campeonato com 46 pontos e divide aí com a equipe Benetton a satisfação por ser pole position no Grande Prêmio do Canadá. Uma posição que estava bastante ameaçada. Nós tivemos em 3 treinos a equipe Ferrari com Jean Alesi andando na frente, no primeiro inclusive fazendo uma dobradinha com Berger no primeiro treino livre, mas a partir do treino de hoje cedo, o Michael Schumacher subiu. Ontem também foi o segundo no treino oficial e agora neste sábado consegue a primeira posição, a pole position na terceira de Michael Schumacher, com o tempo de 1:26.178.